Fala pessoal, tudo bem? Ediano aqui mais uma vez e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou trazendo um vídeo um pouquinho diferente aí para vocês. O assunto hoje não é programação, mas é uma ferramenta que pode nos auxiliar quando a gente estiver fazendo teste em nosso ambiente local, que permite que a gente faça uma construção de um túnel HTTP para a gente receber requisições externas para dentro do nosso localhost. Para quem aí entende, tem um pouquinho de noção de rede, sabe que o nosso localhost a gente não pode expor ele, não tem na verdade como expor ele para a web, para que, mas existem ferramentas que permitem que a gente se conecte e conecte ao nosso localhost, que a gente passa a expor ele aí a partir de um domínio, um endereço na web qualquer. Uma comparação para quem já utilizou antes é que a gente conseguiria expor nosso localhost é através do Nrock, tá? Nrock eu usei por um tempo, quase um ano, mas eu nunca ficava satisfeito com o que ele fazia na versão gratuita. Eu não usei a versão paga é bem diferente, né? Mas para quem está iniciando e ninguém quer pagar, quer ainda mais pagando em dólares, como vocês podem ver aqui. Mas o Nrock aqui, ele é até bom, mas o único problema dele que eu não gostava na época na versão gratuita é que se você parou o servidor do Nrock e iniciou ele novamente, ele já te entrega um outro endereço HTTP. Então, aonde você estivesse usando um endereço HTTP que ele tivesse te disponibilizado ali, você teria que sair modificando em vários locais. Inclusive, até mesmo na ferramenta externa que estivesse enviando ali um request ali, fazendo uma solicitação para o seu localhost. Porque normalmente a gente, quando usa um Nrock da vida, é justamente para isso, né? Para expor o nosso localhost para a web e para que outros serviços externos, por exemplo, um Google, um AWS, se conectem ao nosso localhost e enviem requisições para ele. Principalmente quando a gente trabalha ali muito com eventos webhook. E normalmente é nessas situações que a gente utiliza ele. Claro, ele não serve só para isso, né? Ele tem muitos outros recursos que dá para ser utilizado, mas normalmente quando a gente está fazendo teste na nossa máquina com programação, que a gente depende de um serviço externo, como um webhook da vida, a forma de resolver isso, é claro, é o Nrock, que é o mais simples aí, o mais comum que eu já vi aí, a comunidade toda só fala dele. Mas tem algo que a comunidade não fala, que na verdade é um serviço que eu acabei descobrindo, com essa dor aí de toda vez ter que mudar o endereço na web que o Nrock disponibilizava, que é um serviço da Cloudflare, tá? Que é o Zero Truth, alguma coisa assim, que é confiança zero na tradução literal. E esse Zero Truth ele é gratuito. A única coisa que você precisa, tá? Que daí eu já vou dizer aqui para vocês, que é um domínio, tá? E uma conta na Cloudflare. Um domínio hoje, galera, ele é muito barato, tá? Sai muito mais em conta do que você pagar $5 ou $15 aqui mensal pro Nrock, porque você paga em média R$ 50 por ano por um domínio, tá? Então, o primeiro requisito obrigatório aí para você estar utilizando essa ferramenta da Cloudflare é um domínio e pegar esse domínio também, é claro, e apontar lá para dentro deles. A gente vai passar por essa configuração ali rapidinho para vocês entenderem. A gente vai fazer um passo a passo. E o segundo ponto, é claro, uma conta na Cloudflare. Então aqui, ó, no site da Cloudflare, você tem a opção de logar com a conta, caso você já tenha uma, ou criar uma conta nova, tá? Eu não vou abordar aqui como é que você faz uma conta nova, porque é só clicar aqui, colocar um endereço de e-mail, senha e tal, e ele vai fazer mais algumas perguntas e pronto, acabou. É muito simples mesmo, tá? Aqui eu vou fechar a guia do Nrock, porque a gente não vai utilizar ele, mas enfim. Vou vir aqui em login da minha conta da Cloudflare. Essa aqui é a minha conta. Tem até um domínio aqui, ó, que isso aqui é interessante eu também falar para vocês, que apesar de eu usar essa ferramenta da Cloudflare, eu não uso o domínio de produção dos apps, do aplicativo, do servidor, da API, para trabalhar em localhost, tá? Eu tenho um domínio específico para mim. Então, ou seja, eu comprei um domínio fora parte que se chama tunnellocal.dev. Eu gosto muito desse nome aqui. Antes ele era um outro nome, meio um pouco mais esquisito, mas eu fiquei muito satisfeito com o nome dele. Então, me apeguei a ele e não vendo, não passo, não troco. Eu sempre tento renovar ele antes de expirar e por aí vai. Mas enfim, tendo uma conta aqui na Cloudflare,
E é claro, e agora tendo um domínio também. Deixa eu vir aqui para a gente não fugir do nosso script. A gente já fica pronto para poder utilizar, claro, todos os recursos ali do Zero Truth. E aí, como eu tinha mencionado antes, o Zero Truth ele pode ser comparado ao Nrock, tá? Mas o Zero Truth aqui ele tem uns detalhes específicos a mais, que é o seguinte: ele não nasceu exclusivamente para fazer construção de túneis HTTP para localhost, tá? Ele nasceu com o intuito de criar uma camada ali de segurança entre o servidor e os clientes, que permite que ele trabalhe um pouco mais na camada de autenticação, validação de usuário, esse tipo de recurso. Eu não vou entrar muito a fundo nesses detalhes do Zero Truth, porque eu não sou especialista nessa ferramenta. O único recurso deles que eu uso é a questão de túneis, ou seja, eu construí túneis do meu localhost para a web, disponibilizar ele na web. Então eu não vou passar muito por esses detalhes de como a ferramenta em si vai funcionar, mas o necessário para a gente expor o nosso servidor aí, eu vou colocar para vocês. E para vocês terem um exemplo um pouco mais claro do que eu estou falando, é isso aqui, ó. Eu tenho uma aplicaçãozinha aqui, boba, de um projetinho pessoal meu, em Next, e eu vou dar aqui, vou iniciar ele. Aqui ele iniciou no meu localhost 2.3000. E enfim, não vou nem te dizer como é que esse projeto aqui funciona, é só para ter um exemplo aqui do que é que eu estou falando para vocês entenderem de construção de túneis localhost. Aqui, ó, se você ver bem, o nosso projeto web aqui, ele subiu aqui na minha máquina em localhost 2.3000. Vamos supor que eu não sei quem é que esteja assistindo aí, que eu queira disponibilizar esse servidor aqui. Não quero fazer o deploy dele na Vercel, não quero fazer deploy dele no Netlify, não quero fazer deploy dele em canto nenhum. Eu quero disponibilizar apenas para um amigo que esteja querendo fazer o teste na minha aplicação ou alguma coisa assim do tipo, que esteja em uma outra cidade, outro estado, na casa dele. Se eu pegar esse localhost 2.3000 aqui e colar e enviar para o meu amigo, ele não vai conseguir acessar aqui o meu computador. Isso aqui porque vai funcionar somente na minha máquina. Na máquina dele, isso aqui não vai estar disponível. E é aí que o Nrock e a Cloudflare aqui, no Zero Truth, ele entra, porque a gente consegue configurar um domínio e falar para ele, olha, a partir do momento que o usuário acessar esse domínio, eu quero que ele deixe disponível para mim o meu servidor aqui, o localhost 2.3000, tudo bem? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai entrar por dentro daquelas configurações ali e entender um pouco mais como é que funciona daqui da Cloudflare, tá? Mas eu quero fazer um convite aí para vocês antes. Se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui ou tiver alguma dúvida de como trabalhar com algum outro recurso que eu não vou abordar aqui da Cloudflare, vocês mandem para mim nos comentários. Também se inscreva aí para estar recebendo mais conteúdo relacionado com esse tipo de ferramenta, ou até mesmo conteúdo mesmo sobre programação com Node, JavaScript, Next ou Next.js para back-end ou front. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui no vídeo, mas eu espero muito que vocês se inscrevam aí e deixem um like aí para poder estar contribuindo com o canal. Mas vamos lá. Aqui, vamos supor que eu não tenho um domínio cadastrado aqui, tá? Mas depois do nosso teste eu vou usar esse domínio aqui. Temos duas opções para conseguir domínios. Na verdade, não duas, né? Várias outras. Uma das opções aqui, se você quiser registrar o domínio e ainda não tem um registrado, você pode comprar um diretamente aqui na Cloudflare, tá? Que eu vim aqui em registro de domínios. Eles têm vários tipos de domínios ali. Você pode ir registrar um e paga. O valor aqui é pago em dólar, tá? E aí, cada extensão de domínio, que é o .dev, .app, .io, tem um valor diferenciado aqui dentro da Cloudflare. Em outros serviços também. Ou no meu caso, como é no meu caso aqui, esse domínio ele estava registrado no Google Domains, que agora não é mais Google Domains, né? Vai ser outro serviço lá, que eu não me lembro o nome. Você pode trazer um domínio de lá de dentro do Google Domains para cá, fazer um apontamento para cá. E aqui, como exemplo, eu vou usar um domínio que eu tenho registrado. Eu não vou seguir 100% com a configuração dele, tá? Eu vou seguir só um pouquinho, só para vocês entenderem a que ponto a gente chega para poder trazer um domínio para cá. E fazendo essa modificação aqui, a gente vai deixar o nosso domínio indisponível por algum tempo. É por isso que eu recomendo também para vocês que para fazer teste em localhost, que tenha um domínio específico só para isso, tá? Não use o seu domínio de produção, a não ser que você tenha certeza aí do que você esteja fazendo. Mas no meu caso aqui, eu não uso e nem recomendo.
Então, imagine só, eu tenho um domínio chamado ediano.dev, tá? Hoje ele não tem nada nele, mas imagine que eu queira trazer ele aqui para dentro da Cloudflare e quero que ele use a CDN da Cloudflare a partir de agora. O que eu vou fazer? Vou mandar continuar aqui. Depois dele continuar, ele vai cair nessa tela aqui, vai ter várias opções. E a versão que eu quero escolher é a versão free, porque a Cloudflare ela fornece uma versão gratuita aqui pra gente. E a gente não precisa de uma versão paga, tá? Pra gente estar utilizando isso aqui. A não ser que depois você queira pagar para usar algum recurso específico, que eu inclusive nem abordei aqui, porque eu acredito que todos os serviços que eu abordar aqui vão ser gratuitos, tá? Manda continuar. Depois de mandar continuar, a Cloudflare ela vai me sugerir o quê? Vai me sugerir eu fazer uma configuração de nome de servidor, namespace, alguma coisa assim, tá? Ela tá criando aqui pra gente uma configuração. É um pouquinho lenta essa parte aqui mesmo, tá? Vamos embora aqui aguardar. Olha lá, já criou. E aí aqui ela vai recomendar algumas configurações, tá? Vamos esperar aqui. Olha lá. Aqui ela fez algumas recomendações. Vou até expandir um pouco mais a tela aqui, ó. Uma das recomendações aqui, ó, ela indica, né, que todos os domínios ou subdomínios, todas as configurações aqui que tiver com essa nuvenzinha, tá passando por dentro do proxy da Cloudflare, tá? Os que não tiver, significa que não vai estar acontecendo nada. A Cloudflare não vai estar tratando ele. Então, certifique-se de que todos eles estejam assim, tá? Vou mandar continuar aqui. E aqui, uma das coisas que ele já me passou para mim é o seguinte, ó. Ele falou para mim: acesse a sua conta de administração lá de onde você registrou o seu domínio, remova o nome do servidor, tá? No caso aqui é do Google, lá ele recomendou para mim remover todos esses 4 aqui e adicionar esses aqui da Cloudflare. Isso aqui vai fazer com que permita que a Cloudflare gerencie toda a parte de DNS. Com recursos padrões aqui, como eu comprei esse domínio ediano.dev aqui no Google, ele tá me sugerindo que eu remova todos os DNS do Google aí e adicione o da Cloudflare. Nome de servidor, na verdade, né? Não é nem DNS não, mas enfim. Aí eu dou um done aqui, tá? Falo que eu concluí tudo e tal. Aqui no meu caso, como eu não vou fazer, porque eu já tenho um domínio ali registrado com isso, eu vou remover isso aqui, tá? Mas no caso de vocês aí, vocês teriam que fazer. E isso aqui, para poder funcionar depois de um tempo depois que você fez, ele leva em torno de 10 minutos, 1 hora. Eu me lembro que antigamente, isso muito tempo atrás, poderia levar até 3 dias, mas hoje em dia é muito mais rápido, e enfim. E aí, com isso pronto, imagine agora que eu fiz para esse domínio aqui, tá? Eu não quis fazer de novo, porque eu já tenho uma configuraçãozinha aqui que eu não queria perder. Mas, enfim, vamos lá. Aqui agora, depois que você adiciona o seu domínio, ele vai te dar acesso ao Zero Truth aqui, ó. Antes de você adicionar, ele já tinha te dado acesso aqui, esse Zero Truth aqui. Mas é uma ferramenta a mais por fora que você agora pode configurar. E esse Zero Truth aqui, a partir do momento que você configurou um domínio, ele consegue saber quais são os domínios que você tem conectados à Cloudflare. Então vamos lá. Vou clicar nesse carinha aqui. E esse carinha aqui que vai fazer a mágica pra gente, tá? E aí, eu não vou nem abordar essas outras ferramentas aqui, tá? Porque eu não conheço sobre elas, o que eu uso é somente aqui, em acesso e túneis. Tá? Esses túneis aqui, você pode ver que eu tenho aqui, ó, 2 subdomínios configurados, tá? api.tunnellocal.dev e app.tunnellocal.dev, tá? Um pedido aí que eu vou fazer para vocês, galera, é por favor, não sei em qual época vocês estão assistindo esse vídeo, mas não fiquem fazendo requisições para esses 2 endereços aqui, tá? Porque esse aqui é o meu local de trabalho, vocês podem depois acabar me atrapalhando aí, deixando a minha máquina um pouco lenta. Então, por favor, não façam requisições, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Quando a gente inicia aqui, isso aqui tá tudo limpo. Não tem nada aqui. Então, eu venho aqui, posso criar um novo túnel, tá? E aí aqui que vai começar a sacada bem. E aqui você pode colocar o nome que você quiser pro seu túnel. Eu vou colocar aqui de temp. E eu gosto de colocar bem assim, ó. temp.tunnellocal.dev. Eu gosto de colocar o nome do meu domínio, mais o subdomínio que eu estiver usando, tá? Porque, por exemplo, aqui como é um subdomínio temporário, muita gente acredita que só colocaria assim, né? Temp. Mas não, eu gosto de colocar o nome do túnel, o nome do meu subdomínio que eu já vou definir. Porque eu vou definir um subdomínio com temp aqui. Vou mandar em save
Ele terminou aqui em Save, ele me deu essas definições aqui. Porém, aqui, como você pode ver, ó, ele me deu várias opções para instalação com Windows, Mac, Debian, Red Hat, Docker. A gente vai estar, eu já vou antecipar para vocês que a gente vai estar usando com Docker aqui, tudo bem? Mas aqui no Windows, se você clicar, ele vai sugerir aqui, ó, que você tem que instalar o Cloudflare exec, tá? Ele recomenda aqui até onde é que você tem que baixar. E aí você passa para ele um token. macOS também, basicamente a mesma coisa, tá vendo? Ele usa um gerenciador de pacote aqui do macOS. E aqui tem todo o passo a passo. Debian também, para quem usa Linux, também é a mesma coisa. Mas eu gosto de usar o Docker aqui porque é muito mais simples. E aí aqui no Docker ele tem um probleminha que eu vou ensinar vocês a resolverem. Mas vamos lá. Aqui nos outros recursos aqui, esse probleminha que eu citei no Docker não tem, tá? Porque ele já vai ser instalado diretamente na nossa máquina. Então ele já pega a nossa rede local. No Docker, como ele pega a rede do Docker, a gente tem que passar um network para ele aqui, host. Ou seja, olha, modifique aí a rede e pegue a nossa rede local diretamente. Aqui eu vou dar um next, tá? E aí aqui vem toda a sacada que a gente precisa para configurar o domínio ou subdomínio para a gente disponibilizar o acesso para ele, tá? A primeira coisa aqui, eu quero usar o subdomínio temp, tá? Ou seja, eu vou acessar sempre como temp.tunnellocal.dev. Aqui, se eu tivesse mais de um domínio registrado, cadastrado ali na Cloudflare, ele ia me sugerir qual domínio eu quero usar. Eu quero usar esse domínio aqui. Se eu tiver um path aqui também, eu posso definir, não é o meu caso. E aqui ele está me dizendo qual tipo de servidor você vai disponibilizar para o seu... Qual tipo de serviço, né, você vai disponibilizar da sua máquina. Eu vou disponibilizar um HTTP, tá? Não é HTTPS, tá, galera? Coloca aí HTTP, porque localhost aqui, ó, ele é HTTP, ele não é HTTPS. E aí aqui eu tenho que falar qual é o endereço do meu localhost que eu tenho que disponibilizar. E aqui é localhost 2.3000. Porém, esse localhost 2.3000, ele já está disponível aqui, ó. Vou até abrir uma outra guia. No meu app aqui, ó. app.tunnellocal.dev. Se eu vier aqui nas configurações, eu já estou usando esse localhost 2.3000. E eu não quero reutilizar ele novamente. Então, vou colocar ele em uma outra porta. Olha lá. Localhost 2.3000. Eu quero disponibilizar ele em localhost 2.5555. Por que 5555? Pode ser qualquer porta, tá? Desde que você esteja usando ela. Mas sempre para subdomínios temporários, eu coloco uma porta 5555 ou 6666. É uma dessas duas aí. Mas eu prefiro 5555. Vou salvar essa alteração aqui. Pronto, olha lá. Ele já construiu aqui para mim temp.local.dev. E olha só, aqui por enquanto ele está inativo. E aqui tem uma configuração que eu esqueci de fazer. Não se apeguem a isso aqui, tá? Que é só uma coisa que eu esqueci de fazer aqui que... se eu não fizer, vai dar problema. Eu já estava utilizando esse localhost 2.5555 aqui. Então eu só estou removendo, tá? Mas enfim. Agora que ele já está disponível, uma outra coisa que acontece é aqui na Cloudflare, tá? Vou abrir aqui uma nova guia. Se eu vier aqui em tunnel.local.dev, se eu vier aqui em DNS, olha só. Ele registrou aqui para mim um cname temp, colocou um endereço muito estranho aqui, tá? É ele automaticamente que gera o zero truth lá. E ele tá com a nuvenzinha aqui e ele tá do tipo automático, ou seja, tá passando por dentro do proxy da Cloudflare. Se eu não quisesse que ele passasse, era só vir aqui em editar e desativou. Só que daí o seu túnel local pararia de funcionar, lá com zero truth. Mas esse aqui ele fez automaticamente para mim, pode ver. E aqui você pode ver que eu tenho uns outros dois, ó, mas é porque aqui também eu tenho esses dois registrados, tá? Então, uma vez que ele fez isso aqui, não delete, tá? A não ser que se você venha aqui, ó, e delete algum desses túneis que você criou, aí você tem que vir aqui e deletar ele também, porque ele não faz essa deleção automática, tá? Para evitar problemas. Mas vamos lá. Vamos configurar aqui o nosso temp local. Como eu disse para vocês, eu não vou usar nenhuma dessas opções aqui, tá? Eu vou estar usando Docker. E aí aqui eu vou copiar essas configurações aqui, que é própria da Cloudflare, a própria Cloudflare recomenda, que é para a gente estar usando com Docker.
Se você aí não sabe o que é Docker, galera, recomendo que vocês parem um tempinho aí, entendam um pouquinho o que é Docker, tá? Porque depois que vocês tiver a habilidade e o hábito de usar Docker, eu te garanto que você nunca mais vai querer usar nenhum outro tipo de ferramenta na vida para poder fazer esse tipo de configurações aqui. Eu diria que Docker é um multiuso e resolve quase tudo na vida da gente. Tem uma hora que a gente vai esbarrar em uns probleminhas ou outro, mas até o OpenVPN, para vocês terem ideia, quando eu preciso fazer uma configuração local aqui na minha máquina, eu subo com Docker, tá? Eu não instalo OpenVPN na minha máquina. É diretamente Docker e por aí vai. Então tá, copiei aqui as configurações. Essas configurações eu vou deixar, vou abrir um arquivo aqui, ó. Ctrl N, isso. Vou colar essas configurações aqui para vocês verem melhor o que é que está acontecendo aqui, tá? Isso aqui é o seguinte, tô dando um Docker Run e aí na imagem da Cloudflare e aí o token e aí aqui ele passa um token de acesso. Esse token aqui, ele vai ser válido apenas para esse subdomínio aqui, ó. Ele vai ser válido apenas para esse subdomínio temp, tá? Se você tentar pegar esse token aqui e usar ele com qualquer outro subdomínio, não vai dar muito certo. Então, isso aqui é só para esse temp aqui, ok? Então, vamos lá. Só que aqui, como eu disse para vocês antes, se eu só pegar esse comando aqui e vir no terminal e colar, ele vai funcionar. Porém, ele não vai funcionar da forma que eu quero, tá? Porque o que é que eu quero? Eu quero que essas configurações aqui com esse token, que é o nosso subdomínio temp, ele esteja ouvindo a porta 5555, que a gente usa no nosso servidor, tá? Inclusive, vou até parar aqui o servidor. E como o Docker ele já gera uma rede para a gente automaticamente, se eu não falar qual é o tipo de network que o container vai subir, o Docker vai entender que ele vai usar um container, a rede interna do container, a própria rede do Docker. E isso aí vai nos causar um probleminha. Então eu quero que ele saia, use a nossa rede local da nossa máquina, e aí a partir dela ele começa a ouvir as portas. E aí aqui tem algumas configurações que a gente pode passar. Primeira coisa aqui, eu posso passar o "-d", mas eu não vou. O "-d" aqui é assim que esse comando rodar, ele já fechar e continuar rodando em background, mas eu vou deixar vocês vendo os logs do que está acontecendo, então não vou passar o "-d". Mas aqui, para a gente resolver o problema da rede, seria muito simples. É só passar o "-network", o host. Opa, network aqui eu escrevi errado, né? Network, o host. Simplesmente isso aqui, pessoal. Isso aqui já seria o suficiente para a gente depois subir qualquer servidor na porta 5555, tá? Passando isso aqui. Mas aqui ainda tem umas configurações a mais que eu preciso passar, que essas configurações aqui vocês não precisam se apegar a ela, mas eu gosto. A próxima configuração aqui que eu gosto de fazer é definir um nome para o container. Então, eu vou vir aqui, --name. E aí aqui eu falo que o meu container ele vai se chamar DNS temp, tá? Por que temp? Porque é o nome do meu subdomínio. DNS é porque eu sei que ele vai estar configurando um DNS local aqui para mim. Tem outras coisas aqui que eu gosto de fazer também, que é --memory, porque apesar da Cloudflare ela usar pouca memória, eu vou falar que, querendo ou não, ela vai ter um limite de memória, e CPUs também. Ele usa muito pouca CPU, mas eu vou falar que o limite dela é de 0.1 mCPU. Não sei bem qual é o cálculo aqui, mas ela vai usar uma fraçãozinha aí de uma CPU, tá? Copio toda essa configuração aqui, venho aqui no meu terminal, colo, dou um Enter e olha só, ele já subiu aqui, meu servidor já está funcionando, tá? Se eu vier aqui agora, se eu vier aqui agora no meu temp.tunnel local.dev, veja só, temp.tunnel local.dev, veja só, ele está passando por dentro da Cloudflare. Esse endereço aqui, ele já entendeu que esse domínio aqui está apontando para um DNS da Cloudflare. Tá? Mas aí vem a pergunta. Bom, a gente
E queria que aparecesse alguma coisa aqui, né? Por que não apareceu? E aí que tá. Aqui o nosso servidor, a gente está apontando para localhost 2.3000. Eu vou fazer ele apontar para 5.000, para 5555, que vai ser bem mais fácil. Aqui e aí você vai entender. Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui é falar port 2.5555. E pronto. Esse servidor aqui agora vai subir na porta 5.000. Eu continuo acessando ele aqui, ó, na porta 5555, né? Nem 5.000, né? Falei errado aí, acho que algumas vezes. 5555. Tem que esperar o build aqui, porque como é um projeto Next, toda vez que a gente para o Next e volta, ele tem que fazer o build novamente, né? Olha lá, ó. Subiu na porta 5555. E aí é que agora, se eu vier e atualizar, olha só, é o mesmo projeto, só que em endereço diferente. E aí que sim, esse endereço aqui, eu poderia simplesmente pegar ele, copiar, ir lá no grupo da empresa, ou no WhatsApp mesmo, na mensagem com um amigo, passar esse endereço aqui para ele, e ele passaria a usar esse projeto a partir da minha máquina. Então, ou seja, esse serviço aqui, esse endereço, ele estaria vindo diretamente na minha máquina e acessando ele aqui, ó. Se eu vier aqui e parar o servidor, olha só, se eu parar o servidor e vier e atualizar, ele vai parar de responder novamente, tá? Porque o localhost 2.5555 não está mais disponível. A Cloudflare consegue entender isso e derruba o servidor. Olha lá, ó, ela já derrubou, entendeu? E é isso que acontece. Isso aqui já seria o suficiente para a gente pegar e sair utilizando esse nosso subdomínio aqui em vários locais para receber evento webhook, fazer requisições de terceiros e por aí vai. Mas isso aqui ainda não acabou, galera, tá? Por que eu falo para vocês que não acabou? Porque como vocês mesmos se já conhecem a Cloudflare, ela é um serviço de CDN, então, ou seja, ela faz cache pra gente de tudo que a gente faz no nosso domínio aqui, no nosso website, no nosso subdomínio. E aí a gente, no meu caso, como eu estou lá, ó, aqui o servidorzinho ele indica aqui, ó, qual servidor que foi iniciado, tá vendo? É porque aqui o carinha tá, se eu parar ele aqui agora, ó, olha lá, daqui a pouco aqui ele vai parar, observe. Eu até cortei o assunto, vou poder falar de outro, né? Mas tudo bem. Olha lá, o nosso servidor aqui já parou, tá? Pra gente subir de novo esse servidor aqui, como a gente já construiu ele, como é que a gente fazia? A gente poderia fazer um docker container start e aí o nome do nosso DNS temp, né? O nome do nosso container. Olha lá, ó, container subiu. Se eu vier aqui agora e atualizar de novo, ele é para estar verdinho. Olha lá, já tá verdinho. Subiu novamente. A gente não precisa ficar dando aquele comandozão grande lá o tempo todo. É só vir aqui dar um docker container start e o nome do container. Por isso que é interessante ali definir o nome do container, tá vendo? Mas vamos lá, voltando. Eu tava falando que a Cloudflare é um serviço que faz cache, né? E aí, pra gente que está trabalhando em localhost ou alguma coisa assim, e como a gente está trabalhando também com desenvolvimento, a gente não quer que esse cache aconteça aqui para nossa máquina. Então tem algumas configurações que a gente pode fazer para evitar isso, tá? Que daí a gente trabalha em um tempo mais real possível. Uma das coisas é vir aqui, ó, em Overview. É assim que a gente clica em cima do nossas configurações de domínio. Aqui tem uma opção chamada Develop Mod, tá? Se eu clicando nele ali, esse Develop Mod aqui, ele tem um probleminha que eu não gosto de usar ele. Que é o seguinte, ele vai fazer com que todos os caches sejam limpos por um período de 3 horas, tá? Depois de 3 horas, esse modo aqui é desabilitado automaticamente. Aqui também tem um modo sobre ataque, tá? Mas eu nunca utilizei o modo sobre ataque, não tenho a mínima noção de para que seria isso aqui, na verdade. E como é um domínio para desenvolvimento e local, então não faz sentido nenhum. Mas esse modo aqui já resolveria a questão do cache, mas o problema é que ele é temporário, é apenas para 3 horas. É tanto que se eu clicar aqui, novamente repetindo, né? E der uma confirmar aqui, daqui 3 horas ele vai desativar esse recurso aqui para mim automaticamente. Mas tem uma forma de a gente resolver isso aqui muito fácil, tá? Que daí a gente não precisa ficar passando por aqui o tempo todo. É vindo aqui em caching. Vindo em cache, a gente tem em cache rules, eu acho que é aqui mesmo.
É exatamente aqui. E aí aqui, na versão gratuita, eu posso adicionar até 10 regras. No momento aqui eu estou utilizando só uma, tá? Eu não vou abrir aqui como é que eu estou usando aqui, porque eu vou replicar a mesma configuração aqui, ó. E aí o que eu faço? Se eu vier aqui em Create uma nova regra, e aqui eu posso dar um nome qualquer para a regra aqui, eu vou falar sem cache. E aí aqui o tipo de filtro que eu quero. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui e fiz é o seguinte, ó, monitora para mim o hostname. E aí eu vou falar aqui, ó, que toda vez que ele tiver, que todos os hosts que tiver tunewlocal.dev, você não vai fazer cache para mim. Na verdade é aqui, ó, o que eu precisei traduzir. É ignorar cache, tá? Esse bypass cache aqui, ó, ignorar cache. Ou seja, tudo que bater com tunewlocal.dev, que tiver, na verdade, tunewlocal.dev, o cache dele vai ser limpo. Se você quisesse limpar um cache específico, você poderia colocar assim, ó, temp.tunewlocal.dev, tá vendo? Aí eu limparia o cache somente para o subdomínio temp. Os outros subdomínios que você tiver, ele não limparia o cache. Mas no meu caso aqui, como esse domínio é exclusivo e específico apenas para desenvolvimento, eu não quero que ele faça cache de nada, de nenhuma outra coisa, literalmente de nada. Então, dou um add ali e pronto. Essa configuração eu já tenho, que no caso é essa daqui, ó. Você vir aqui também é a mesma coisa, host, name, tunewlocal.dev e ignorar cache. E pronto. E aí sim, a partir daqui você pode sair fazendo o que você quiser. Você consegue fazer requisições HTTP, enviar seu subdomínio para um amigo fazer teste, para ele logar. Seria basicamente uma máquina disponível do seu localhost simulando como se estivesse em produção. Às vezes você pode passar um subdomínio aí pro seu amigo e ele nem imaginar que ele está acessando a tua máquina, mas de fato ele vai estar acessando a tua máquina ali. E aí você consegue, é claro, né, dependendo da ferramenta ou de como você estiver programando, você consegue ver os logs e tudo que está acontecendo ali por baixo dos panos. Enfim, pessoal, o que eu tinha para poder abordar para vocês aqui hoje era sobre isso, tá? Sobre essa ferramenta aqui incrível que resolve muito a vida da gente. O Eniroc, mais uma vez falando, é uma ferramenta muito boa, mas ela tem seus limites ali. E o custo-benefício mesmo seria muito mais barato ao pagar somente um domínio por ano do que usar mensalmente o Eniroc ali e pagando ele mensalmente, tá? Que ele é meio salgadinho e ainda mais pagando em dólar. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu espero também que todos vocês já tenham dado um like aí, deixe um comentário com dúvida e também se inscreva no canal para estar recebendo novos conteúdos como esse aqui. Eu vou ficando aqui e até mais. Fui!